Fala galera, aqui é Ítalo Breschi, idealizador do Método do Advogado. Estou aqui para gravar esse vídeo hoje. O tema do vídeo é Descomplicando a cobrança de consultas na advocacia. Uma das dores dos jovens advogados, dos advogados recém-formados, é essa transição de profissão. É quando o cara está saindo de uma profissão, entrando em outra, e uma das maiores dores, uma das maiores dificuldades que ele tem é se posicionar mediante o cliente e dizer que ele vai cobrar consulta, mostrar que ele vai entregar um conteúdo de valor, uma resposta que o cliente espera no problema dele, e não ficar esclarecendo dúvidas, né? Porque às vezes o cliente liga e fala: olha doutor, eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Advogado não esclarece dúvida, advogado vende tempo, vende consulta. E um dos temas que eu quero falar hoje é essa questão da abordagem da cobrança de consulta no primeiro contato cliente-advogado. Por quê? Porque o jovem advogado, o advogado recém-formado, o advogado que está iniciando a sua carreira, ele não sente segurança de dizer que ele vai cobrar consulta. Hoje o médico cobra consulta, o dentista cobra consulta, o psicólogo cobra consulta, até a cartomante cobra consulta. E por que o advogado não vai cobrar consulta? Pelo amor de Deus, o advogado precisa entender que se ele precificar o trabalho dele, se ele se posicionar com autoridade, cobrar pelo menos R$300 fixo de cada consulta, e ele tiver como meta pelo menos 2 clientes semanais, são R$600 por semana, 4 semanas, R$2.400 no mínimo no bolso dele, que paga o aluguel, que paga o combustível, que paga a alimentação e que demonstra que ele está entregando um conteúdo de valor para o cliente dele. Faz com que o cliente se comprometa a contratar, a assinar, a valorizar essa prestação de serviço. E uma das grandes dores dos jovens advogados, dos advogados recém-formados, dos advogados que já estão na carreira há determinado tempo, mas ainda não entenderam que é necessário cobrar consulta, ele não entender que o trabalho dele tem valor. Às vezes o advogado rasga uma semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, atendendo clientes, doando o tempo dele ao invés de vender o tempo dele. O advogado precisa entender que ele não pode fazer atendimentos gratuitos. Isso somente em raras exceções, porque se você escalar esses atendimentos, cobrando, vendendo o teu tempo, você vai ter muito dinheiro no bolso. Isso sem falar nos honorários iniciais, porque às vezes o cliente chega para uma contratação e você diz para ele que o valor lá do teu trabalho, por exemplo, é R$5.000, e você inverte a pergunta para ele: quanto você tem de entrada? E o cliente sempre fala que tem algum valor. Se ele já te entrega um valor maior, R$1.000, R$2.000, você inverte a pergunta novamente: e o saldo restante, como é que você pretende pagar? E essa abordagem ela tem que partir do advogado. Vejo que existem muitos advogados recém-formados, advogados que não conseguem se posicionar com autoridade e que sentem um pouco de medo em fazer esse tipo de pergunta para o cliente, com medo de que esse cliente vai embora, vai no outro advogado e não vai contratar você. Mas o que acontece? Isso pode acontecer sim, mas você precisa se posicionar, o cliente precisa entender que é uma relação de trabalho, uma relação de prestação de serviço, uma aplicação do conhecimento jurídico de 5 anos de faculdade, de pós-graduação que o advogado fez, buscou conhecimento, especializações, para poder entregar um conhecimento não só em cima do direito material, do direito processual, mas também em cima de julgados, de vivência profissional, em diversos casos que o advogado atua. Existe uma das grandes dores dos advogados, que é, por exemplo, assim: o cliente chega e fala assim: eu preciso ajuizar uma ação contra uma empresa de telefonia, por exemplo. E o cliente já chega com aquela ideia repercutida na cabeça de que esse contrato é um contrato ad êxito. Mas quem tem que se posicionar para o cliente é o advogado. Mostrar que você tem que cobrar uma despesa inicial, que é a despesa que vai tirar
os custos iniciais do teu negócio. Você precisa ver o seu escritório como uma empresa que paga aluguel, uma empresa que paga água, que paga luz, que paga condomínio, que paga internet, que paga o toner, que paga o papel. E o cliente não está preocupado com isso, ele quer que você entregue o que você tem de melhor, que é o conhecimento, mas ele não está preocupado em devolver essa devolutiva que é a entrada. Então, se o advogado não se posiciona, se ele não se apresenta com autoridade, se apresentando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos stories, postando matérias que ele vai estar educando os clientes dele, esse cliente não vai te valorizar. E mesmo que seja no contrato ad êxito, eu entendo que você precisa cobrar pelo menos R$300 como valor que você vai usar a seguinte palavra para o seu cliente: fala, olha, esse valor será cobrado para tirar as despesas iniciais com ajuizamento do teu processo. O cliente precisa entender que existe um custo e que esse custo é a vida do advogado, que é os custos internos do escritório do advogado, o ar-condicionado ligado, o papel A4, o toner, a internet, o cafezinho, o copo, a faxineira. Tudo isso tem que sair da onde? Tem que sair dos honorários que são pagos no início de uma contratação. E mesmo sendo um contrato ad êxito, se posicione com a autoridade, porque uma vez que você entrega esse conhecimento com a autoridade, esse cliente tende a valorizar mais o advogado, ele tende a falar bem, ele tende a dar um depoimento lá no Google sobre o teu trabalho, sobre o teu atendimento, dizendo que você realmente está agindo dentro da ética, dentro dos padrões da tabela da OAB. Ele tende a valorizar essa relação cliente-advogado. Agora, por exemplo, nas reclamatórias trabalhistas, para aqueles advogados que estão patrocinando o reclamante, eu entendo que também deve ser cobrado um custo inicial. Hoje a Justiça do Trabalho ela mudou muito e o advogado precisa se mostrar como especialista, porque às vezes o reclamante procura dizendo que foi uma dispensa sem justa causa e que ele tem hora extra, que ele tem insalubridade, que ele teve acúmulo de função, que ele teve assédio moral ou às vezes até sexual. Mas o que acontece? O advogado precisa mostrar para o cliente que existe risco. E eu estou cansado de ver o reclamante chegar na audiência e não provar aquilo que ele falou no relatório de atendimento do advogado. Como todo processo tem risco, o advogado precisa entender que ele não pode trabalhar sem colocar dinheiro no bolso. Porque se ele não põe dinheiro no bolso, ele não paga as despesas com mesinha, ele não paga combustível, ele não paga estacionamento de fórum, ele não tira cafezinho, ele não tira nada que ele está desembolsando sem ter a contraprestação, sem ter a certeza de que vai haver uma conciliação, uma mediação ou qualquer tipo de transação que possa gerar um rendimento para esse reclamante e em contrapartida quitar com os honorários ad êxito. Então é necessário que seja cobrados os honorários iniciais. Explique para o teu cliente que você vai cobrar os R$300 para ajuizar o processo dele e que você vai usar isso como uma seguinte frase: é para tirar as despesas iniciais com ajuizamento da tua causa. Entendeu? O cliente vai te valorizar. E nas ações previdenciárias também é importante você dizer para ele que também tem a cobrança dos R$300 da consulta. Também é uma ação ad êxito, também é uma ação que depreende estudos, depreende cálculos. Você às vezes vai ter um sistema jurídico, você vai ter que alimentar com os dados do CNIS, do Cadastro Nacional das Informações Sociais, do requerente, entendeu? Para poder gerar uma análise mais profunda, para saber se o cliente se enquadra numa aposentadoria por tempo de contribuição, numa aposentadoria especial, numa revisão da vida toda, que é o que está na moda agora, está sendo veiculada em todas as mídias. E tudo isso depende o quê? Dedicação, aplicação do conhecimento jurídico do advogado, que investiu muito tempo e muito dinheiro, não só na graduação, mas também na pós-graduação,
em cursos de especializações, em despesas de viagem para poder se locomover de um lado para o outro. E você, advogado, precisa entender que isso saiu do seu bolso. Se saiu do seu bolso, você gastou. Então é justo que você cobre consulta. E se você cobrar, coloca como uma meta, cobra 2 consultinhas por semana, até você começar a escalar isso gradativamente. 2 consultas por semana, 4 semanas por mês, são 8 consultas. 8 consultas de R$300, você vai estar colocando no bolso R$2.400. R$2.400 é nada menos que mais que 2 salários mínimos para aquele advogado que está numa transição de uma profissão, que ele saiu de uma profissão que ele tinha e para a profissão que ele veio. E se você começar a galgar essas cobranças de consultas, ampliando para 3 consultas, por exemplo, por semana, daqui a pouco 3 vezes 4 semanas são 12. Começa a aumentar isso até você conseguir cobrar uma consulta por dia, 5 dias por semana, 20 dias trabalhado, 20 consulta de R$300 já é um valor já expressivo, e você vai conseguir ver a mudança financeira na tua vida. Chega de desculpa, chega de reclamar, chega de dizer que a advocacia não dá dinheiro, que eu preciso de um concurso público, que eu preciso de um rendimento certo. A maior falha que existe está na relação cliente-advogado. Por quê? Porque você não se posiciona, você não entrega o conteúdo com autoridade, também não diz para o teu cliente que você vai estar cobrando a consulta. Então, mesmo que seja, então, por exemplo, numa ação que você vai pegar ad êxito, eu te recomendo que seja cobrado uma despesa inicial. Se você entender que o teu cliente tem uma capacidade financeira de te dar uma entrada maior, inverte a pergunta para ele assim: olha, eu vou te cobrar R$1.000 para ajuizar essa ação, esse valor é à vista, quanto você tem de entrada agora? De repente o cliente tem todo o valor ali na conta dele, ou através de um cartão de débito, ou no cartão de crédito, ou através de um boleto que você vai faturar para alguns dias para ele pagar, uma semana, até a data do pagamento ou do vale dele. Vai depender muito das formas de cobrança que o advogado vai adotar dentro do escritório dele. Eu te recomendo que você trabalhe com contratos mistos. Os contratos mistos tendem a trazer mais rendimentos para o bolso do advogado. Quando você entende que você está fazendo um contrato misto e você demonstra isso para o cliente, se no ad êxito você iria cobrar uma consulta de R$300, um percentual de 30% no final, faz uma transação com o cliente, fala: olha, eu vou te cobrar aqui R$5.000 fixo e eu vou participar lá no final do processo com 20%, por exemplo. Tenta pegar uma entrada, tenta inverter a pergunta, porque a maioria das vezes o cliente tem dinheiro, mas ele quer o quê? Ele quer aquela contratação gratuita, ele quer aquele advogado que vai pegar a causa dele, que vai se empenhar com pesquisa, com dedicação, com escrever uma tese de inicial, ou de uma contestação, ou de qualquer outra matéria que ele te contratar, seja de uma indenizatória, de uma ação declaratória. Mas ele sempre fica pensando que o advogado vai pegar a causa dele e não vai cobrar honorários iniciais. Mas quem constrói esse relacionamento cliente-advogado é o advogado. A partir do momento que você entende que você pode cobrar e que você deve cobrar e que seus honorários são merecidamente, você coloca dinheiro no bolso. Você encerra a sua semana com um valor expressivo na tua carteira, entendeu? Isso faz toda a diferença. Hoje, os escritórios de advocacias precisam se modernizar. O advogado recém-formado, o advogado que está em transição de profissão, daquela profissão que ele tinha para que ele veio de advogado, ele precisa entender que a advocacia passou de um mero escritório para um negócio jurídico, onde você vai abrir lá o seu CNPJ como sociedade individual de advocacia, onde você não vai ter custos com o pagamento de uma anuidade perante a OAB, e que você vai poder abrir uma conta jurídica e separar o dinheiro da pessoa jurídica da pessoa física. Hoje uma das grandes dores dos advogados é misturar tudo. Mistura a vida física com jurídica, conta de casa com conta do escritório, com aluguel de casa, com papel, com toner, com cafezinho, com faxineira. Ele mistura tudo, leva tudo embolado, paga quando dá, não mantém os pagamentos em dias.
e aí quando vê já está numa crise financeira, querendo mudar de profissão, falando mal da advocacia, falando que é uma profissão que já está ultrapassada, que não dá dinheiro. Eu entendo que tudo depende de como você aborda, de como você se apresenta para o seu cliente. E se você se apresenta com autoridade, se você entrega um conhecimento de valor, ele vai pagar com satisfação. Ele vai entender que essa contratação é justa e que ele colocou os direitos dele na mão de uma pessoa que tem conhecimento para poder entregar aquele resultado que ele espera. O que você, jovem advogado, precisa fazer é criar o hábito. Crie o hábito. Isso vai filtrar aquelas pessoas que vêm no teu escritório, que querem atendimentos e que acabam emendando um assunto no outro assunto, e às vezes toma o seu tempo. Você está ali pensando em elaborar uma peça inicial, você tem prazo para cumprir de contestação, de réplica, de produção de prova, você precisa ligar para o cliente para produzir uma prova, e aí esse cliente começa a tomar tempo, você não produz, o teu tempo passa e você não organizou o seu dia, você não colocou dinheiro no bolso. Por quê? Você ficou dando atenção para aquele cara que, ao invés de te contratar e valorizar o teu trabalho como advogado, ele quer consulta gratuita, ele quer esclarecer dúvida. Advogado não esclarece dúvida. Chega de esclarecer dúvida. Cobre consulta, filtre os clientes que virão para você, porque um cliente bem atendido, um cliente satisfeito com o teu trabalho, ele vai falar para 2 ou 3, entendeu? E aí ele vai te indicar. Aquela advocacia daquele modelo antigo ainda funciona, desde que você se posicione com autoridade. E uma das maneiras hoje de você modernizar o seu escritório é você abrir na conta jurídica, é você usando o sistema de cobrança dos bancos. Hoje os bancos vendem o trabalho da forma que o advogado consegue, num aplicativo mesmo, já gerar um boleto, entendeu? Pactue com o seu cliente, coloque no contrato, coloque expresso na cláusula de cobrança que ele autoriza, conforme artigo 42 do Código de Ética, a emissão da cobrança através de boleto, que ele autoriza a negativação dele nos órgãos de proteção de crédito caso ele não pague. Existem formas de você se posicionar e cobrar corretamente. Outra maneira de cobrar é você dizer a ele que você tem uma máquina de cartão de crédito. O advogado, ele pode cobrar no cartão de crédito, ele pode dividir em 10 ou 12 vezes um contrato, um exemplo de R$5.000, né? R$5.000 em 10 pagamentos de 500, 12 pagamentos de 400. Isso vai muito de você negociar, ou às vezes até mesmo de você inverter a pergunta: qual é o valor da entrada? Quanto que você possui de entrada? Fala: olha, os valores do meu contrato é à vista, mas qual é o valor que você tem de entrada? Todo mundo quer um advogado, todo mundo precisa dessa prestação de serviço, mas às vezes o cliente fica pensando que ele não pode pagar. E às vezes ele tem reserva, ele tem dinheiro guardado no banco, ele tem um dinheiro numa aplicação e que ele pode reverter como uma boa entrada, ou quem sabe até pagar você totalmente à vista. Outra forma que você pode oferecer de recebimento dos seus honorários é através das transferências online. Nós estamos na era moderna, onde o cliente já está totalmente informatizado através dos aplicativos dos bancos, e que ele consegue fazer uma transferência eletrônica de dados, que é o TED, ou um DOC, dependendo do valor, e ele vai te pagar à vista da mesma forma. E isso depende de você se posicionar, entregar para ele essa informação, inverter a pergunta: qual é o valor que o senhor tem de entrada? Entendeu? E o saldo remanescente, como é que você pretende pagar? Antes de você dizer o que você pode fazer, diga qual é a forma, né? Tenta extrair essa informação do cliente de qual é a forma que ele pode te pagar. Às vezes a forma que ele pode te pagar é diferente daquilo que você pensou, daquilo que você iria parcelar em 10 meses, 12 meses, entendeu? Você só precisa criar o hábito. Crie o hábito de cobrar consulta. A partir do momento que você criar o hábito de cobrar consulta, você já passa a ser uma autoridade. E os clientes tendem, mesmo que não te contrate ali naquele ato da consulta, ele tende a voltar no teu escritório, porque ele entende que você vendeu para ele um tempo, um conhecimento, entregou para ele
aquilo que ele tinha de dúvida, que ele não conhecia, que você pôde às vezes até esclarecer ali na presença dele, como uma análise de julgados, de jurisprudência e tudo mais. Aprenda a fazer fechamentos do teu caixa diário ou semanal. Crie um hábito de anotar tudo que você recebe e tudo que você paga, tanto das suas despesas da pessoa física quanto das despesas da pessoa jurídica. Um dos maiores problemas hoje é essa gestão pessoal de tempo, gestão financeira e gestão de cobrança. As pessoas não têm esse hábito, não veio de uma cultura familiar onde ela tenha aprendido a gerir dinheiro. Gerir dinheiro, muito dinheiro, é difícil, mas pouco é mais difícil ainda, porque você precisa aprender uma coisa que é se pagar primeiro. Quando o cliente vem e te dá uma entrada de R$1.000, aplica uma regrinha de viver com 70%, com R$700, faça uma reserva obrigatória de R$100 e guarde R$200 no outro envelope para você pagar contas que você atrasou ou que você teve dificuldade. Isso é gestão de dinheiro, é você se pagar primeiro para depois pagar o teu credor. E isso é uma das grandes dores dos advogados, porque eles falam assim: eu não tenho rendimento fixo. Tudo bem, então se você não tem rendimento fixo, como é que você vive? Como é que você faz a gestão do seu dinheiro? E isso leva ao caos, porque se você não tem uma gestão pessoal, não tem gestão financeira, não tem interesse de ler um livro de gestão pessoal, de gestão financeira, de gestão empresarial, como é que você quer crescer na sua vida? Não vai acontecer se você não se posicionar, não organizar a sua vida, contas com despesas fixas, despesas variáveis, aprender a gerir um caixa na empresa, um caixa na pessoa física, separando as contas, separando as obrigações. E esse fechamento semanal, ele vai te levar a visualizar aonde você está gastando, a visualizar qual é a sua responsabilidade fixa no teu escritório mensal, na tua residência, da tua vida pessoal. E isso vai te motivar a colocar uma meta na cabeça. Por quê? A partir do momento que você entende que você tem uma despesa na tua casa de 5.000, um exemplo, e no teu escritório de mais 5, você precisa de uma receita de 10.000. Uma receita de 10.000, você precisa fazer quantos atendimentos de R$300? Você precisa de pelo menos 33 atendimentos. E como é que você vai dividir esses atendimentos em dias úteis? Os meses tem de 20 a 22, 23 dias úteis mês. Coloque na tua cabeça que você precisa vender 2 consultas por dia. Se você vender 2 consultas por dia vezes 23 dias, são 46 consultas. 46 consultas a R$300. Se fosse 50 consultas, daria R$15.000. É simples, a matemática é lógica. Se o advogado se posiciona, se ele se organiza, se ele tem uma meta de quantidade de processo que ele pretende ter mensal e anual, você vai bater essa meta, porque isso está dentro da tua mente, você está perseguindo uma coisa que é um resultado que você vai construir. E vai construir como? Gradativamente, uma consulta hoje, outra daqui 2 dias, outra semana que vem, outra no final da outra semana, e começa a galgar, entendeu? Começa a visitar, vai no corpo a corpo, vai no vizinho, vai no parente, vai no amigo, entrega cartão, se apresenta, pega na mão das pessoas, dá um abraço no seu cliente para ele sentir que você é um ser humano também e não um advogado mecânico que fica lá no ar-condicionado esperando o seu cliente vir. Agora, por que cobrar consulta? Cobrar consulta deveria ser obrigatório. Tem muito colega que está na advocacia, está trabalhando há muitos anos e ele entende que ele não tem essa autoridade, ele não cobra. E o que acontece? Ele queima a categoria da advocacia, porque se está na tabela da OAB é porque deve ser cobrado, não é que é facultativo, é obrigação. Você não consegue ir lá no consultório médico e ter uma consulta diretamente com o médico se você não ligar, agendar, tal dia você vai, passa pela secretária, paga, depois você entra, depois você vai sentar na frente do médico. Tudo bem, doutor? Bom dia, boa tarde. Olha, eu tô com uma dor aqui, ó, localizada, ou na cabeça, ou em algum lugar.
E aí sim você vai receber o diagnóstico do médico. Então, se o médico cobra consulta, o psicólogo cobra consulta, o dentista cobra consulta, o veterinário cobra consulta, a cartomante cobra consulta, por que você não vai cobrar consulta? Tem que cobrar consulta na advocacia. Essa consulta sempre vai agregar valores ao seu bom nome, ela vai passar uma confiança para o seu cliente. O seu cliente sempre vai se comprometer a retornar no teu escritório, a marcar uma nova consulta, a querer maiores esclarecimentos de alguma orientação jurídica, caso ele precise novamente de algum procedimento jurídico. E a cobrança de consulta, ela precisa ser escalada, né? Então você precisa pôr na cabeça assim, olha, eu vou começar, mas começa pelo primeiro cliente, começa postando nas redes, começa fazendo uma educação para o seu cliente. Primeiro você educa o cliente, depois você cobra, entendeu? Uma vez que você fizer dessa forma, o cliente tende a valorizar. Eu vejo muito advogado falando assim, olha, recebi uma ligação aqui, ô doutor, estou com uma dúvida, estou com os documentos aqui, o senhor analisa se cabe uma ação ou não? O senhor analisa aqui um processo administrativo que eu entrei lá no INSS, mas foi indeferido? Advogado não analisa documentos sem cobrança. É necessário mensurar um valor pela cobrança dessa análise de documentos. Análise documental, entendimento jurídico, por que foi indeferido, por que você vai precisar ajuizar um processo, quais são as provas que você vai precisar produzir para poder ajuizar, quais são os atestados médicos, laudos médicos, receituários, prontuários de hospital, prontuários de UPAs, às vezes até do próprio consultório médico, do médico que poderá te assistir como assistente técnico numa perícia judicial. Então, se você tem esse conhecimento específico, você consegue entregar isso para o cliente de uma forma que ele entende que é um conhecimento de valor e que você não vai numa ação temerária, ele tende a valorizar, ele tende a te contratar, ele tende a pagar os R$300 e você vai ter cada dia mais uma agenda mais lotada, você vai ser um advogado forte, com nome forte, firme, em que esse cliente vai falar bem para outro cliente, vai te indicar, e essa indicação é uma indicação que tem um valor muito grande para o advogado. Quando um outro cliente vem e fala, olha, o fulano me indicou, isso tende a ter um peso muito grande, porque já é uma autoridade, você já vendeu essa imagem para o outro cliente. E isso tende a fortalecer o seu nome, a sua marca, o seu escritório, a tua advocacia, como uma advocacia séria, moderna, que tem meios de recebimentos que podem agregar facilidades nesse tipo de cobrança. E eu entendo que a partir do momento que você começar a se posicionar dessa forma, você vai construir um relacionamento forte com a tua audiência, com o teu cliente. Esse cliente, sempre que ele tiver uma dúvida, ele vai procurar. E eu te oriento a fazer mais uma coisa. A partir do momento que você está se posicionando com a autoridade, acontece muito de você construir essa relação cliente-advogado. E você construindo essa relação, esse cliente tende a dar depoimentos nas redes sociais, tanto nas suas postagens, quanto no Facebook, no Instagram, na tua página, dentro do Google Ads. E se você é um advogado bem valorizado pelos seus clientes, você tende a ter 5 estrelas. E hoje, qual é o meio de comunicação em que os clientes buscam informação de qualquer tipo de profissional? É no Google. E se é no Google, ele vai lá e pesquisa advogado trabalhista, advogado previdenciário, advogado de família, e ele encontra um advogado bem qualificado, um advogado que tem bons depoimentos de clientes falando bem do trabalho dele, da forma que ele atende, de como ele se porta em audiência, de como que ele é recíproco nos contatos telefônicos, ou via WhatsApp, ou via e-mail. Isso tende
a passar grande valor para aquela pessoa que já estava interessada em te contratar. Se você já tinha uma pessoa que estava interessada, ela encontra um bom depoimento na internet, é uma contratação garantida. E você deve colocar lá na sua especificação do seu escritório, agende já uma consulta, deixe claro para o seu cliente que você cobra a consulta. A partir do momento que ele leu aquilo ali numa mídia, tende a ser mais valoroso. O cliente já vem com aquela concepção que ele tem que pagar, que não é gratuito. Então ele contrata, ele vem com firmeza, ele vem com dinheiro. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um grande abraço e até mais.